Vamos falar sobre projeto arquitetônico, né, perante aí a vigilância sanitária. Estou com duas experts aqui na área, juntamente comigo, cada um com um olhar. Eu vou estar trazendo o olhar aí da vigilância sanitária mais voltado para a parte de regulatória em si. As meninas trabalham com a parte da planta do projeto arquitetônico. Então, se você é da área da saúde, acredito que todos que estão aqui sejam, já fica aí, já pega caneta, papel, já começa a pensar aí no seu estabelecimento de saúde, que vamos sair daqui com a cabeça fervilhando aí de informações. Mas, de antemão, já queria agradecer a Jéssica, já queria agradecer a Jaque por ter aceito, pela parceria aí junto com a minha empresa. Muito obrigado, sou muito grato. Graças a Deus eles têm colocado pessoas de bom coração, pessoas que também têm o mesmo propósito de vida, de objetivo e a mesma missão que a minha empresa. Então, obrigado mesmo de coração. Se apresentem para os nossos convidados, para os nossos telespectadores. Primeiramente, obrigada aí pela oportunidade, né, de estar participando aqui da live com vocês, pela oportunidade também da parceria junto à empresa. Eu sou a Jaqueline Vernil, sou arquiteta, atuo aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e região também aqui. Perfeito. Eu Jéssica. também agradeço o convite e a companhia de vocês. Eu me chamo Jéssica Nicola, sou diretora da Ártica Arquitetura e eu trabalho especialmente também com clínicas, consultórios, hospitais, aqui na região sul do Brasil. A gente trabalha no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Perfeito. E por isso que eu acho que foi bem interessante, né? Que eu falei, vamos fazer uma live pensando mesmo nessa questão de atuação em diversas áreas do Brasil, né? Provavelmente, eu acho que nós três, né, atuamos no Brasil como um todo, mas cada um tem algo mais específico e tem ali uma atuação mais prolongada em alguma região, né? E eu acho que é algo que a gente vai destacar isso muito bem. Mas, pessoal, olha, quem tá chegando aqui, ó, comenta aqui de onde que vocês são, só pra gente também nos interagir e também a gente poder trazer direcionado para vocês, tá? Mas, ô Jaque, me traga aí um pouquinho como que você entrou para a área da arquitetura focado, só para depois a gente já focar bem na área de LTA, para projetos de vigilância, né? Porque é algo bem desafiador, né? Ninguém tem. O meu maior desafio é encontrar arquiteto que entenda de RDC 50. Exato. Isso é bem comum mesmo. Bom, eu entrei na faculdade procurando trabalhar com construtoras, saí com esse foco, aí eu comecei no escritório de arquitetura, então eu atuava com um pouquinho de cada. Até que apareceu um amigo meu conhecido com uma indicação e falou para mim: Você já fez LTA? E Aí eu, vem como aquela uma... pergunta: o que é LTA? Exato, mas como uma boa escorpiana que ama desafios, eu falei: Faço. E ele me passou a indicação. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone, olhei para o arquiteto que eu trabalhava na época e falei assim: O que é LTA? E aí ele me explicou o que era, como é que era. Na época era para uma indústria de alimentação. Então eu comecei no ramo de LTA por indicação e voltado para a área de alimentação. Eu trabalhei em uma fase com projetos de franquias, então eu fazia toda a parte de vigilância sanitária para a área da alimentação. Mas eu sou completamente apaixonada pela área da saúde. Então, o primeiro projeto da área da saúde que apareceu para mim também foi indicação de uma conhecida minha. E era uma indústria de aparelhos ortodônticos, bem grande aqui na cidade. E aí eu aceitei o desafio, era mais de 500 metros quadrados, Meu se eu não me Deus, engano. E deu tudo certo, foi aprovado que de bom. primeira. E aí eu fui vendo que eu fui me apaixonando cada vez mais pela área, pela RDC, porque ela nos dá um norte bem interessante. E aí, a partir desse ano, especificamente, eu vi que era só isso que eu queria fazer. Então, a partir do ano de 2025, eu comecei a atuar apenas com projetos para a área da saúde, clínicas, consultórios, laboratórios, e também com essa parte de aprovação para vigilância sanitária. Perfeito. E é tipo assim, a gente pega gosto, né? A Exato. gente começa a gostar. E você, Jéssica, como surgiu a começar a atuar nessa área da arquitetura hospitalar, da arquitetura da saúde? Bom, eu também saí da faculdade fazendo de tudo um pouco, entrei numa empresa de engenharia, trabalhei com projetos de proteção contra incêndio, enfim, várias outras questões que não são relacionadas à saúde.
Mas eu, um pouquinho diferente, eu comecei a pensar, tá, o que que eu quero da arquitetura? Qual é o meu propósito com a arquitetura? O que que eu vou fazer? Já que eu vou fazer isso pro resto da vida, o que que eu vou, aonde que eu vou tentar trazer um pouco de mudança, né, para o mundo. A gente sai da faculdade com esse sentimento de quero mudar o mundo. E aí eu comecei a pensar nesse propósito. E aos pouquinhos eu fui entendendo que o meu propósito com a arquitetura é levar maior a maior possibilidade de conforto, maior conforto possível, segurança para as pessoas, para os pacientes, para os usuários das clínicas, dos hospitais. Então, pensando no conforto das pessoas e tentar atingir o máximo de pessoas possível através da arquitetura para a saúde. E aí, aos pouquinhos, eu fui me especializando e estamos aí hoje com a Ártica já fazendo 6 anos. Que ótimo. Eu fiquei sabendo que você tem mestrado, né? Tá fazendo doutorado. Isso, eu me especializei primeiro em arquitetura hospitalar em Porto Alegre, e concomitante com isso eu fazia meu mestrado em engenharia de produção aqui em Santa Maria, na UFSE. E agora, alguns anos depois, eu decidi voltar para a área acadêmica. Eu penso que agora, depois de quase 11 anos de experiência, eu tenho um pouquinho a compartilhar, então até terminar o doutorado terei um pouquinho mais. E a ideia do doutorado é em arquitetura na área de psicologia ambiental, onde a gente estuda, é muito legal, é muito interessante, é onde a gente estuda a influência do ambiente dentro das nossas emoções, né? E vice-versa, em como a gente se comporta com o ambiente que a gente está e como a gente modifica o ambiente através dos nossos sentimentos. Então é uma área muito interessante que eu tô no comecinho agora, tô finalizando o primeiro ano de doutorado, tem uma caminhada grande pela frente, mas é uma área que eu gosto muito, muito mesmo. E a linha acaba aliando toda a parte da vigilância, biossegurança com o conforto do paciente. Interessante, interessante. Eu fiquei sabendo depois que eu comecei a seguir você, comecei a ver o seu conteúdo, eu falei, nossa, que interessante. E a doutora Mônica falou de você para mim. E Ai, aí, querida! a doutora Mônica, ela falou assim, ai, nossa, a Jéssica Nicola tá com você. Eu falei, tá, nossa, ela é um amor, ótima profissional, que bom. Eu falei, eu só escolho os melhores para estar comigo, né? Amado, muito obrigada. Imagina. Mas enfim, só para me apresentar, né, para o pessoal que está aqui, seja bem-vinda Yasmin, o Everton, a Cláudia. Comenta aqui com a gente de onde que vocês são, se vocês são profissional de saúde, se são arquitetos, enfim, tá? Coloquem as dúvidas aí. Mas já aproveitando, né, meu nome é Clinton, eu sou enfermeiro e dentro do hospital, eu trabalhei no hospital de 1.200 leitos, hospital de base, a Jaqueline conhece. Você Nossa. conhece a engenheira de lá? Não. A Maria José. Pensa numa profissional top. E ela fez engenharia hospitalar no Einstein, enfim. E aí eu trabalhava na comissão de obras e reformas do hospital. E, Legal. e aí, nossa, o hospital é um desafio, né? Lá nós somos acreditados nível 3. E foi o maior, tipo assim, onde eu comecei a gostar muito, a entender mais sobre a RDC 50. Claro, na minha vivência como fiscal da vigilância sanitária, eu ficava ali com a Karina, mas não com aquele horário. Eu falava, meu Deus, isso aqui é coisa de louco. Porque é muita coisa, é muito detalhe, muita fluxo. E ela já olhava com o olhar, parece que a RDC 50 já vinha na cabeça, ela tinha um óculos que interpretava tudo. Jéssica, a Karina é a engenheira sanitária daqui do município onde eu morava. E foi aonde que eu comecei a gostar depois que eu comecei a vivenciar. E aí o que eu vejo, né, o meu maior desafio que eu vejo hoje, trabalhando como consultor sanitário, é o desconhecimento, tanto do arquiteto sobre a legislação, Exato. tanto quanto do profissional. Eu queria ouvir o ponto de vista de vocês, primeiro, que vocês tragam, né, eu acho que a Jéssica ou a Jaque possa trazer, do ponto de vista do arquiteto, o que é o LTA, né? O que seria o LTA, o que é esse processo de laudo técnico de avaliação, do ponto de vista do processo arquitetônico, né? Porque é o complemento do ponto de vista do lado de cá, né? E depois a gente traga os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse caminho aí do processo. Bom, aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, a gente chama de PBA, Ah lá, Projeto Básico de Arquitetura. já É um pouquinho começa diferente. aí, Mudanças. Uma das... já começa aí. E aí, só um detalhe, pessoal, desculpas, Nicola. Capaz?
para ver, né, que isso é um desafio do Brasil. A vigilância, ela não é Padrão. unificada com os mesmos, né? Cada cidade, cada estado tem sua estrutura, seu processo regulatório. Então é PBA. Exato. PBA, Projeto Básico de Arquitetura. É interessante porque aqui, falando do Rio Grande do Sul, né, que é onde eu tenho a minha maior base, a gente tem projetos em Santa Catarina, Paraná, mas a questão aqui no Rio Grande do Sul, o PBA ele é exigido a depender da complexidade, né? Esse projeto básico de arquitetura que não é básico, não tem nada. Ele é exigido dependendo do município e dependendo da complexidade. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a alta complexidade e a média complexidade são analisadas pelos arquitetos e engenheiros do estado. E a baixa complexidade, que envolveria estética, procedimentos invasivos de baixa complexidade sem anestesia, odontologia, são avaliados a critério do município. Então, alguns municípios fazem essa avaliação desses ambientes que são de menor complexidade, alguns não. A nossa cidade aqui em Santa Maria faz a aprovação, sim, dessa baixa complexidade, né? E o que é mais alta complexidade, como centro cirúrgico, radiologia e radiologia odontológica também, isso a gente analisa com o Estado. Então, a gente entrega no projeto básico, principalmente os fluxos que a gente vai realizar, as dimensões dos ambientes, a localização de cada um dos mobiliários e o que é básico para aquele ambiente funcionar, como pontos de água e esgoto, ventilação adequada. Essas informações são as informações principais, junto com um relatório de atividades do que aquele ambiente vai realizar, para que o analista possa compreender e fazer uma união, né, da descrição das atividades que vão ser feitas com a necessidade física do ambiente. Então, a gente manda toda essa informação para que eles analisem, verifiquem se está de acordo, se é possível, né, bater aquele KNAI com aquele ambiente físico e poder dar uma aprovação. Então, aqui, mesmo chamado de projeto básico, ele é uma base jurídica, uma base também de toda a parte construtiva para que a gente possa realizar uma construção, uma execução segura, né? Então, após aprovado, a gente pode partir para as outras etapas do projeto para daí sim fazer uma execução segura. Perfeito. O que eu acho que é interessante, né? E aí, só uma dúvida. Então, aí no Sul, por exemplo, todo e qualquer serviço de saúde, a vigilância precisa aprovar o projeto arquitetônico. Não, alguns serviços mais simplificados, como, por exemplo, massoterapia. Estética ainda é uma polêmica, né? Porque a gente tem os injetáveis na estética. Então, injetáveis aqui na cidade são cobrados são cobrados aprovação de projeto. Mas se tu for fazer, por exemplo, massoterapia, se tu for fazer laser, questões que são cutâneas, eles não têm uma obrigatoriedade, principalmente se for profissional autônomo. Sim. Se você for criar uma empresa, o jogo já muda. Entendi. É que, na verdade, né, também eu acho que depois a Jaque pode trazer a experiência de São José do Rio Preto, né, aqui do estado de São Paulo, né, que aí não muda muito, né, Jaque? Não. Mas no estado de São Paulo, mas trazendo aí, Jéssica, por que eu tô perguntando? Hoje eu sou parceiro da Anesco, Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, e a Anesco hoje, ela fortalece muito, né, que esteticista e cosmetólogo pode sim fazer procedimentos injetáveis, né? Só que vem muito essa questão, vai muito contra o processo regulatório, porque não é a realidade de todo mundo. Eu vou abrir um serviço de saúde, vou pegar o meu projeto básico arquitetônico, vou na vigilância e falar, olha, eu posso abrir, né? Eu tô sendo bem sincero. Sim. Não é essa. Não é. E quando a gente vai pegar o KNAI de estética, ele não é nem um KNAI de alto risco, né? Então, tipo, ao meu ver, né, não sei, é uma opinião própria, eu deixo aqui bem registrado, é uma opinião própria. Não acontece, eu acho que isso dificulta mais as barreiras para que aconteça da forma correta. Faz sentido, Jéssica?
Eu entendo, eu entendo. Eu acredito que talvez, aí também uma opinião pessoal, né? Acredito que seja difícil para vigilância conseguir controlar o que, que é realmente da parte da estética e cosmetologia e o que é, por exemplo, odontologia fazendo procedimentos que são invasivos. Então, há uma dificuldade em gerenciar todas esses estabelecimentos. Então, nós fazendo procedimentos, por exemplo, um botox, um procedimento um pouco mais invasivo, nós temos profissionais da dermatologia, da odontologia, da estética. Então, eu acredito que para facilitar a fiscalização da vigilância, não, faz esse procedimento, vai aprovar. Mas, ó, só não sei se é também, né? Não sei. Mas, enfim. Ô, Jaque, depois eu complemento com as questões dos quinais, tá? Que aí eu já tenho uma diferenciação que agora eu entendi o que você me trouxe a informação. Tem uma informação que a gente consegue. Então, por exemplo, o que eu trouxe, ô, Jéssica? Não sei se é isso que a Jaque também vai trazer. Alguns quinais não têm obrigatoriedade de fazer aqui para nós, né, no estado de São Paulo, o LTA, né, Jaque? Então, pode trazer aí Tá. a sua experiência. Na minha opinião, o primeiro passo para um profissional da área da saúde, quando ele quer atuar, é ele saber qual exatamente a atividade que ele vai exercer. Porque Perfeito. pelo KNAI, ele consegue ver a obrigatoriedade de ter um projeto aprovado pela vigilância ou não. Eu diria, inclusive, que o PBA é a mesma coisa, entre aspas, que o LTA, porque a gente entrega o projeto básico, a gente entrega o relatório, né, que seria o memorial de atividade, o memorial descritivo. Então, a gente tem basicamente a mesma coisa, só que muda o nome. Eu acho que a questão maior é que o LTA, o laudo técnico de avaliação, quem emite é a vigilância. Uhum. Então, querendo ou não, o PBA faz parte desse processo, né? Que é onde Exato. Então, e eu acho que é muito importante o profissional não se enganar e nem mentir nessa questão do KNAI. Porque já aconteceu, por exemplo, comigo, de um profissional chegar ao escritório de contabilidade e falar assim: eu não coloquei esse KNAI porque ele vai exigir LTA. Sendo que é um KNAI de uma atividade que esse profissional vai exercer no estabelecimento dele. E eu acho assim, a gente atua com uma área que atua diretamente com o bolso do cliente. Você imagina ele lá investir tempo, né? Investir dinheiro no estabelecimento, começar a trabalhar para obter esse retorno e de repente receber uma fiscalização de ser fechado, ser autuado, ou precisar mudar tudo. Então, imagina o retrabalho e o custo também que ele vai ter com tudo isso, né? Então, acho que o primeiro passo aí para o LTA mesmo em si seria isso, ele não querer pular etapas. Por exemplo, eu estou começando agora, então eu não vou pôr esse KNAI aqui porque eu quero economizar e eu não vou precisar mexer com LTA nesse momento. Sendo que é uma coisa que vai impactar diretamente no crescimento profissional dele. Sim, não, e o processo também, né? Porque, tipo assim, tem todo um processo burocrático, né? Não sei no Sul, Exato. mas nós temos um processo burocrático que traga, a Jéssica pode até trazer a experiência. É 3 avaliação, né, Jaque? E aí, ou no Sul, ou Jéssica, também tem essas avaliações ou não? Você manda, eles emitem um laudo, como funciona? A gente encaminha, né? Hoje é tudo digital, a gente encaminha o projeto inicial. Se eu não me engano, são 3 ou 4 avaliações, né? Correções que a gente chama que tu pode enviar, né? E depois você precisa, se não for aprovado, você precisa pagar a taxa novamente. Isso. Mas exatamente como a Jaque já falou. Na Exatamente. terceira, eles já break. Mas exatamente como a Jaque falou, muitas vezes o cliente insiste em tentar da forma equivocada. E aí a gente acaba, vamos lá. Você quer então enviar assim? Estamos dizendo que não é o correto. Você quer? Então vamos. E aí volta o retorno dizendo que não pode, que não deve, que deveria ser como a gente estava sugerindo. Então, dessa resposta superior para falar assim, realmente eu Exatamente. não consigo fazer do jeito que eu quero. Sim, só que isso acaba sendo uma perda de tempo, né, de obra. Às vezes é 1, 2 semanas que a gente poderia estar com as coisas prontas, aprovado, para já começar o restante do projeto e seguir em frente, né? Então, isso aí. Né, Jéssica? Eu não sei como que é por aí, mas aqui eu já tive projetos de dar entrada e para ser liberado pela vigilância, ser assim, mais de 6 meses. Nossa, não. Aqui não tá tanto assim. Na cidade, pelo menos, não. A cidade tá bem rápido, tá bem tranquilo de aprovar. Bom, Bem tranquilo. acho que aqui agora começou o processo online da gente fazer esse protocolo. Antes era tudo
físico, né? Uhum. E agora a vigilância começou a implementação desse processo online. Então, eu Eu acredito acho que que vai vai ser mais melhorar rápido. É. Vai. Mas eu acho que só trazendo, né, a questão dos quinais, Jéssica, não sei se aí também é dessa forma, mas a experiência que eu tenho. Olá, Kathleen, tudo bem? Seja bem-vinda. Camila, Rafael. Nós estamos falando sobre projetos arquitetônicos de serviços de saúde ou de interesse para a saúde. Mas, Jéssica e Jaque, o LTA, né, perante ali o Código Sanitário, ele é exigido, né, a avaliação preliminar da vigilância, antes de sendo um item exigido, pré-licença sanitária, para quinais de médio e alto risco. A vigilância consegue fazer isso perante os quinais. Então, quinais que têm médicos, todos, quinais odontológicos, quinais de indústrias, quinais de farmácias, quinais de laboratórios. Esqueci algum? Acho que não, né? Acho que não. Então, acho que não. Acho que quando eu falo estética, talvez para você pensou já na estética médica, estética odontológica. Foi exatamente. Não, quando eu falo estética não médica. Não Certo. médica, não odontológica, porque aí os outros, eles têm que ter o laudo técnico de avaliação, a avaliação prévia. Então, quem está aqui nos assistindo, quem for assistir, tem que pensar o seguinte. Se você é um profissional, não significa que você não vai ter aprovação da vigilância, que você pode fazer de qualquer forma. Você é profissional da área da saúde, você tem que seguir a RDC 50, não é isso, meninas? Sim, perfeito. Porque também, independente, você vai ter um consultório diferenciado, você vai ter que ter. E aí eu venho uma outra pergunta, que é a pergunta do século. Tem espaços mínimos obrigatórios em estabelecimentos de saúde? Uma estética uniprofissional? Tem um espaço mínimo obrigatório? Tem um tamanho mínimo obrigatório? Sim. Sim. Quais seriam? Dependendo, na verdade, depende do tipo de atividade, né? Se for atividade odontológica, por exemplo, a gente tem na RDC 50 2002, tá? De Antiga, 2002, né? que ainda é vigente, são 9 metros quadrados. Mas, por exemplo, ela não considera, por exemplo, tu ter uma mesa de análise. Consultório, né, Jéssica? Isso, por consultório, exato. Então, ela não considera tu ter uma mesa, ela consideraria ter apenas ali a cadeira odontológica e uma bancada de apoio, entende? O que a gente sabe que na realidade não é suficiente para ter um bom atendimento. Consultórios indiferenciados, por exemplo, são 7,5 metros quadrado que se pede pela RDC 50 por consultório, o que também é muito pouco. Então, a gente sabe que há uma revisão vindo aí há alguns anos da RDC, a gente está esperando ela sair. Não temos, né, certeza quando ela vai ser. Fiquei sabendo que em efetivada. 2030, perante o presidente da BNT. Não, de verdade. 2030. 2030, porque ela é grande. Ainda tem um tempinho aí. Ela é. Ela é grande. Então a atualização vai vir em 2030, até lá na Beauty Fair. Eu Legal. conheci ele na Beauty Fair. E aí eu conversei com ele, deixei algumas críticas. Ele falou assim que até 2030, porque tem outras vindo. A pandemia atrapalhou muito algumas atualizações de legislação. Inclusive, eu acho que uma questão importante, não sei como que é aí no Sul, Jéssica, mas, por exemplo, a partir da pandemia, uma coisa que atualizou aqui pra gente foi a questão do ar-condicionado, da mecânica, né? Sim. De ter renovação do ar, que antes não era exigido. Aqui já se exigia. É uma coisa que nem tem na RDC, mas trouxe uma norma específica para isso. E aí tem muita gente que vira para mim e fala: nossa, mas eu já tive cliente que virou para mim e falou: eu atuo há 20 anos e nunca precisou. E agora vai ter que ter essa bendita renovação de ar. E é uma coisa assim que mexe com a qualidade do ar, do ambiente. Totalmente. Não é só uma questão documental, é uma questão que mexe assim, com a qualidade do ar, com a segurança do paciente, com o conforto daquele ambiente. E às vezes eles acham que é uma besteira. Então, eu acho que provavelmente com essa atualização da RDC 50, eles devem atualizar essa questão da renovação do ar, incluir, porque eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu não acho que vai ser momentâneo, né? Não, sem dúvida. E só para contextualizar também, né? Quando a gente fala, eu acho que deixando aí como a live vai ficar gravada, depois a gente vai levar essa live para o YouTube. O que é importante, você é profissional de saúde, você tem que pensar que a segurança do seu paciente começa na construção e na escolha do local ideal do seu estabelecimento. Acessibilidade, né? A questão de espaços adequados.
Não faz sentido, ao meu ver, consultórios indiferenciados, 7,5 metros. Aí eu vou colocando equipamentos, vou pondo equipamentos. Por fim, 7,5 metros, sobra 2 metros ao quadrado para você atuar. E aí o paciente tem um surto, alguma coisa. Como é que você vai fazer um atendimento? Não faz sentido. Então é o bom senso, né, meninas? Então, o que eu sempre falo quando eu vou fazer algum direcionamento para estética, para profissional não médico, que não tem o LTA, ele fala, qual que é a metragem mínima? Eu falo, o que você vai pôr na sala? Aí você me fala, até aproveitando essa questão da acessibilidade, uma coisa que eu já ouvi falar. Ah, mas eu não atendo cadeirante, eu não atendo como assim? A questão da acessibilidade, você pode atender um idoso, um cadeirante, pode atender uma mãe com um filho, por exemplo, um banheiro com acessibilidade. Chegou uma mãe com um carrinho, eu sou mãe, então eu sei dessa realidade, já aconteceu comigo. De eu ir num lugar, eu tô com meus 2 filhos, um tem 4, a outra tem 10 meses. Eu preciso entrar num banheiro com o carrinho da bebê, porque eu não vou deixar ela pro lado de fora. O que eu faço? Como que uma mãe... Aí você acaba limitando o acesso de cliente seu. Então, acho que essa acessibilidade deveria ser mais amplo. Não só pensar no cadeirante ou no idoso. Numa mãe com filho, numa senhora idosa com um acompanhante que precisa. Então, eu acho assim que tem que ser mais amplo. E, principalmente, acho que os profissionais da área da saúde têm que pensar no seguinte. O conforto do paciente. O conforto... Ambiência, né? Ele está automaticamente atrelado também com a questão de retorno financeiro, na minha opinião. Justamente, já aconteceu comigo de forma até recorrente da gente ajudar a selecionar salas e falar justamente sobre isso. Essa sala que você gostou, me manda, vamos ver se é acessível e tudo mais. E aí a pessoa, o profissional de saúde, chega para nós e diz: mas eu não tenho paciente cadeirante. E aí eu viro e respondo: você não tem porque você não tem acessibilidade. No momento que você tiver acessibilidade, você vai ter mais pacientes e mais pacientes que vão precisar, né, desse espaço acessível. Então, é realmente um ponto de vista não somente de empatia, né, mas também do próprio negócio. Você está justamente criando uma barreira para que outras pessoas possam acessar. Não, e só para trazer aqui também, né, como o nosso público maior é de estética, aqui eu falo, gente, arquitetura linda, maravilhosa, cheia de detalhes na sala de procedimento, com aquele lustre lindo. Isso não vai espantar a vigilância sanitária do seu espaço, pessoal. Isso não vai. A Jéssica até bebeu água. Isso não vai. Me hidratei. Me hidratei. Isso não vai espantar a vigilância do seu espaço. Outro detalhe. Tem muito isso, meninas. Tipo assim, colocar aquele arquitetura linda para acumular aqueles resíduos químicos, frasco, ampola, seringa, enfim. Queria que vocês trouxessem essa experiência e falassem do ponto de vista de vocês de arquitetura, profissionais de arquitetura que trabalham com essa área. O meu ponto de vista sobre a parte das seringas, eu falando agora como paciente, não como arquiteta. Se for fazer um procedimento, eu não gosto muito de ver, né, o que já foi utilizado. A gente entende isso como resíduo, então eu não gosto de chegar num lugar e estar cheio de seringas, por exemplo. Né? É como se eu fosse ao dentista e todo o equipamento dele que ele usou anteriormente tivesse em cima da mesa. Imagina se pega aquela moda, todo dente que ele tira, ele vai pôr. Foi você que disse, não eu. Nossa, meu Deus! Mas né, pensando como paciente agora, ou pensando na questão da ambiência e do conforto, se é uma pessoa que precisa fazer um procedimento e ela tem medo de agulhas, como é que você vai ajudar ela a vencer esse medo e fazer o procedimento que ela precisa? Né? Exatamente. Fazer o procedimento que ela tanto quer. A pessoa quer muito fazer um procedimento de harmonização facial, mas ela tem receio da agulha. E quando ela chega num consultório, a primeira coisa é uma parede cheia de seringas. É um pouco complicado isso. A gente tem que ter uma noção de como as pessoas vão interpretar aquele ambiente e absorver aquelas informações para se sentirem que estão num espaço de confiança.
né? Então, para mim, eu nunca projetei isso, não vou projetar. E sempre que eu vejo, eu acabo sugerindo, olha, isso aqui não é muito legal do ponto de vista da psicologia, da biossegurança a gente não precisa nem comentar, mas principalmente da psicologia, pode te trazer uma barreira aí. Então, eu particularmente não gosto. Comigo também não aconteceu, graças a Deus, nenhum caso desse. Mas eu também não gosto. Eu acho que talvez o que o profissional pense em ter aqueles frascos de vidro, até com as seringas dentro, enfim, é para tentar mostrar uma autoridade, que eu acho que não tem necessidade. E talvez até assuste, né? E sem contar, igual você falou, a questão da biossegurança. Então a gente não precisa nem entrar nesse detalhe, né? Eu acho que só o nome por si já diz. Sim, não, sem dúvida. E seja bem-vindo, Thomas, Eliane, Andriele Rampel. Nós estamos falando aqui sobre arquitetura de serviço de saúde e, né, abordando aí sobre biossegurança nesses espaços. E eu sempre abordo, né, sobre essa questão, nós já falamos aí sobre o projeto básico arquitetônico no Sul, laudo técnico de avaliação aqui no Centro-Oeste, Sudeste. Agora a gente está falando sobre que espaços com arquitetura e estética, ok, não vai te assustar a fiscal da vigilância sanitária. E eu tenho visto muito, meninas, muitos profissionais, arquitetos mesmo, que eles falam assim para mim, nossa, mas às vezes eu pego algumas consultorias que o próprio profissional já tem a sua arquiteta, aí eles chegam para mim e falam assim, olha, a vigilância foi lá e falou que eu tenho que fazer um tal de LTA. A arquiteta não sabe, aí eu peço o projeto arquitetônico, aí a arquiteta chega para mim e fala assim, mas nenhuma vigilância nunca me pediu isso. Então, o que eu vejo às vezes, falta trazer na base curricular da arquitetura sobre essas temáticas voltado para essa área de saúde. Porque, gente, está crescendo muito. Então, eu vejo que a questão é o profissional buscar conhecimento, né, sobre isso, ler e não desconhece sobre a RDC 50. Quais foram os maiores desafios que vocês tiveram na área, pensando nessa área de saúde? Olha, resumir uns 10 anos, assim, num projeto. A gente tem desafio, assim, tem bastante. Hoje a gente tem aprovações muito mais rápidas, né? A gente conhece a legislação, então os projetos, já teve Olhos projeto fechados, de que trás para frente, na página tal, fala tal coisa. já teve projeto que eu aprovei de um dia para o outro. Foi incrível esse Uau! dia, foi maravilhoso. Mas eu acredito que um dos maiores desafios que eu tive não foi nem com o projeto em si, Foi com uma mas pessoa. foi. Não, não. Foi a questão de que já nessa situação já havia um projeto aprovado, né? Porém, a parte de interiores não há aprovação de projeto, que é onde a gente coloca o mobiliário, define os tampos, os acabamentos, cortinas, pinturas, e tudo isso é material que, né, a gente tem que cuidar da biossegurança. Então, um dos maiores desafios foi uma clínica de 600 metros quadrados que nós fizemos aqui na cidade, com um centro de parto normal, em que a gente fez todo o interiores sem poder contar com a vigilância sanitária, porque não há, né, um procedimento para aprovação desses materiais, desse projeto. Então, a gente fez tudo bem conforme segue a legislação, e até que finalizamos a obra, eu recebi a notícia de que o vigilante, olha só, de que o fiscal havia ido e não tinha pedido nenhuma alteração nos 600 metros quadrados. Então, assim, foi um ano de desafio de obra, um ano e meio de desafio de obra e projeto, mas, assim, saímos vitoriosos, deu tudo certo, já nasceram mais de 200 bebês lá. Ai, que bom! Então, Isso que é gostoso. E só aproveitando antes da Jaque falar, tipo assim, as experiências que eu tenho, né, também essa questão, a gente está num projeto junto, né, Jaque, que é uma obra já construída há séculos atrás, e agora a gente está indo lá renovar e quer que aumenta a largura do corredor para 2 metros, só que não tem como quebrar a parede e construir. Nossa, é um desafio, né, Jaque? Mas só trazendo aqui uma experiência que eu tenho, falando sobre essa questão de interiores, né? E tem muitas coisas que às vezes não dá para seguir a RDC à risca. Não dá. Esse foi um desafio que eu trago, né? Nem tudo precisa estar
eu falo muito isso, eu acho que eu falei isso pra Jaque. Eu e a Jaque, a gente trabalhou presencial, né, Jaque? Eu trago muito essa vivência. A gente amarra no processo, na Uhum. descrição do memorial descritivo de atividades. Olha, eu vou fazer esse processo. Eu estou com um que ela quer fazer cirurgia de catarata ambulatorial. Oftalmologia plástica. Uhum. Além de Sim. cirurgia catarata. Blefaroplastia e também pterígio e também cirurgia de catarata. E aí ela quer ter 2 salas de procedimentos, porque eu não posso falar salas cirúrgicas, 2 salas de procedimentos com tamanhos adequados, só que aí uma sala eu não consigo levar água da pia para uma sala, porque não tem encanamento. E é um prédio comercial. Como eu faço? Olha o desafio. Não, em Rio Preto, viu, Jaque? Olha o desafio. Então, o que nós vamos fazer? Eu já fui lá, já, enfim, conversei com a Karina, tal, a Karina, né, nossa parceiraça. Então, nós vamos descrever todo o fluxo. Fizemos, acho que, 10 plantas com fluxos para que a gente descreva. Então, vai ter acesso à planta, vai ter acesso à água. Então, o que eu quero trazer com isso é discussão em parceria. Né? O arquiteto ele tem uma visão boa sobre a arquitetura, mas é importante ter uma pessoa que entenda do processo Com certeza. né? Eu acho que esse é o maior desafio. Gente, eu sem as arquitetas sou zero à esquerda, né? Então, Complementa o outro, né? O Eu trabalho. ia sem dizer, eu dúvida, eu acho acho que o que trabalho também. complementa o outro, né? Exato. E Jaque, qual foi os maiores desafios para você? Ó, o maior desafio para mim foi pegar projeto de outros arquitetos que não eram especialistas na área da saúde. Esse eu acho que é É, ganha. eu presto muito serviço para outros arquitetos aqui da região. E eu acho assim, o meu maior desafio foi quando eu peguei uma clínica odontológica com 3 salas odontológicas e uma sala de esterilização de, acho que tinha 2,5 metros. E aí a pessoa falou assim para mim, mas eu fiz consulta. E detalhe, a obra estava em fase de acabamento quando o contador chegou e falou, precisa do LTA. Aí, acho que foi por indicação, não sei, essa arquiteta me procurou e ela falou assim, mas eu procurei na internet, eu consultei com outros profissionais arquitetos e me falaram que podia. E aí eu entrei em contato com a Karina para ver se iria aprovar ou não. Falou não, o profissional falou para mim, tenta entrar assim para ver como que vai ser. Entramos, aí precisou de um ajuste que seria colocar para manter esses 2,5 metros, né? Acho que era 3 metros, na verdade, de sala de esterilização. A gente teria que pôr 2 cubas, uma de higienização das mãos e outra para limpeza dos utensílios dentro de cada consultório. Uhum. Aí essa seria a solução. Ele falou, tudo bem, então, fase de acabamento, tudo pronto. Ele falou, vou ver o que eu vou fazer. Se desse jeito a prova, vamos lá. Demos entrada com o quê? Menos de 1 ano. Ele não tinha feito essa adequação ainda. Ele foi lá e ampliou o escritório dele para colocar sala de prótese. Então a gente teve que avaliar tudo de novo. Meu Resumo da Deus! ópera. Ele resolveu quebrar e aumentar a sala de esterilização e não colocar as cubas nos consultórios. Então, assim, por experiência, nessa época ele já estava atuando, trabalhando. Ele teve que mexer com o escritório, com a clínica andando. Então eu falo, eu não tenho dúvida que esse profissional ele teve uma perca de tempo, de custo, né, de rentabilidade ali, de retorno financeiro. Hoje está funcionando, tudo perfeito, lindo e maravilhoso, deu tudo certo. Mas assim, em 2 anos eu tive que praticamente entrar com 2 LTAs, 3 LTA para ele, para a gente mexer e voltar nesse ponto, sabe? Sendo que era uma coisa que se lá atrás ele tivesse pegado um profissional da área da saúde, que conhece a RDC, que sabe do que realmente precisa, ele não teria passado por tudo isso. Porque foi praticamente 2 anos ele funcionando, digamos assim, irregular. Sim. Não, e tem muitos, viu? Tem Tem. muitos, né? Eu acho que o que eu quero deixar com essa questão, né? Eu acho que a Jaque trouxe muito bem, a Jéssica também Gente, primeira coisa, quando vai construir um estabelecimento, procura um arquiteto que entenda de construção de serviços de saúde. Procura um consultor sanitário, ou procura, não precisa ser eu. Procura alguém que entenda, né? Nem seja. Procurar na internet, gente, não é o melhor lugar, né? Internet é terra de ninguém.
E eu já tive... Principalmente porque a gente sabe que muda muito de uma cidade para outra. Muda. E a gente que É tá no assim, meio, a gente tem ali as atualizações mais rápidas. e provavelmente o que às vezes é aceito aqui na Vigilância de Rio Preto, provavelmente às vezes não aceita lá na Vigilância do Sul. Não aceita. Não, e eu já tive em Conversar especificamente de casos com a Jéssica, acho que a gente vai chegar numa conclusão dessa. Não, sem dúvida. Provavelmente. E eu já tive clínicas, como eu atendo o Brasil todo, eu já estive clínicas que a vigilância aceita pia sem encanamento, aquelas pias, enfim, portáteis. E, gente, eu falo, meu Deus! Mas, enfim. E aí também já teve casos de eu pegar clínicas que eu falar pra clínica, pra arquiteta, falar assim, cadê o DML? Ela fala assim, ai, mas eu sempre fiz assim pra serviço de saúde, ninguém nunca me pediu. Eu falo, cadê a copa? Ah, ele vai comer no consultório. Eu falo, nossa. Não. O cheirinho depois Nossa! do almoço. Então, o que eu quero dizer é, busquem pessoas que conhecem a legislação. Acho que a gente já está chegando para o final, né? Eu acho que foi bem rico, produtivo. Muito né? bom. Eu acho que obrigado às meninas aí por... Desculpa pelo improviso. Eu acho que deu tudo certo. A gente vai ter pelo menos uma vez a cada mês uma live, trazer temas específicos. Acho que a gente pode falar sobre odonto, falar sobre clínica médica, cirúrgica, enfim. Eu acho que temos muito o que discutir. Eu acho que conhecimento nunca é demais. E esse é o meu propósito, trazer conhecimento aí para todos. Acredito que o de vocês também. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço. E é isso. Pessoal, vocês que estão aqui assistindo, tá? Deixem suas dúvidas nos comentários. Seguem as meninas. Tá? Elas são ótimas profissionais. Me seguem quem não me segue. E eu estou, meninas, olha, não sei se vocês viram, com a minha Black do PGRSS lá. Gente, R$46. Mais barato do que Netflix. Literalmente. Então, que é uma outra coisa que muita gente tem dúvida, né? A casinha do resíduo, onde que eu abrigo o resíduo interno, enfim. Eu vou dar uma aula ao vivo de como fazer um PGRSS do zero. Além disso, tem uma aula com o fiscal da vigilância sanitária, tem, enfim, um workshop todo gravado. Mas é isso, pessoal. Finalizamos em ponto, porque a Jéssica tem compromisso. Obrigado. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.